Que não. Agora sim. Agora sim. Isso, ótimo. Então, agora está gravando e, como de costume, eu vou deixar a nossa palestrante de hoje fazer a própria apresentação da forma que ela quer, né, para tirar aquela formalidade do Lattes. E também dizer que, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse vídeo é parte de uma série de colóquios, né, ciclo de colóquios sobre ensino de línguas e violência, que eu comecei a coordenar junto com o professor Valdir Barzotto da USP, que hoje não pôde estar presente. Toda sexta-feira, os colóquios de 2021, e a gente se propôs a formar um grupo interessado em investigar a relação do ensino de línguas e violência. Então, nós estamos, aos poucos, delineando esse objeto, né, dos estudos da linguagem, a relação de ensino de línguas e violência. É com você, Valesca. Boa tarde, eu sou a Valesca, amiga da Vivi. Gostaria de agradecer a Vivi e o professor Valdir pelo convite. Tenho participado, né, com frequência, né, não consegui todas as vezes vir, tive que ver alguns vídeos. Estou participando do ciclo de colóquios de ensino de línguas e violência, tenho aprendido muito. Como uma descrição, eu uso óculos, tenho cabelos pretos, eles são realmente, tem muito branco neles, sabe? Mas eu pinto, então tá preto. Estou usando uma blusa com flores amarelas de fundo azul. Não coloquei um batom vermelho bonito como o da Amanda, coloquei um batom um pouquinho menos chamativo, talvez para não mostrar tantas rugas ao redor da boca. Eu sou mãe da Cora, da Mila e do Joaquim, sou esposa do José Neto, sou filha, sou irmã e divido as minhas sextas-feiras com muitas pessoas que estão aqui, agradeço, não só no nosso grupo de pesquisa, GPNEP, mas em aulas da pós-graduação. Sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, já coloquei aqui UFO, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto, um programa chamado ProInt. O título que eu dei foi, e não fui eu, foi Vivi que me ajudou, foi Internacionalização Bottom-up, valorizando práticas locais na academia. E o mais importante que eu tenho hoje, que vai ser para o final da apresentação, é essa folha em branco e uma caneta, porque eu quero terminar a apresentação com uma pergunta para vocês, e o que eu colocar nesse papel é o que vai ser mais importante no meu dia hoje. Nós vão ser 3 partes, né? Eu vou contar primeiro. Eu vou contar primeiro para vocês que quando eu falo internacionalização, eu estou dizendo não internacionalização de uma maneira macro, porque haveria muita coisa para falar, né? Então, eu estou falando mais de internacionalização em casa, e vou tentar trazer a definição para contextualizar. A internacionalização em casa é a integração proposital de dimensões internacionais e interculturais no currículo formal e informal de todos os alunos em ambientes de aprendizado doméstico. A internacionalização em casa trata, portanto, da promoção de oportunidades para que estudantes de uma instituição de educação superior, mesmo sem a possibilidade de realizar um intercâmbio físico internacional, possam se beneficiar em seu processo de formação de alguns efeitos que esse tipo de atividade oferece. Então, muita gente pensa que internacionalização é a mesma coisa que fazer a mobilidade, né? E é muito mais do que isso, e há até esse termo que a gente traz, que é o de internacionalização em casa. E falando de internacionalização em casa, eu vou contar 2 histórias, e eu gostaria que durante essas histórias vocês pensassem o que será que esses trabalhos, que esse programa, esse projeto, como é que será que isso se relaciona ao tema do nosso colóquio, que é ensino de línguas e violência? Eu quero escutar vocês e eu quero também falar algumas ideias que eu tive. Eu não vou trazer essas ideias antes. Eu só vou contar aí primeiro a história do ProInt,
que é um programa da Diretoria de Relações Internacionais da UFO. Para entender o que é o PROINT, é interessante contextualizar como é que foi proposta uma configuração descentralizada da Diretoria de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia para a gestão de 2017-2021, que tem como diretor o meu orientador de mestrado, colega de trabalho, grande amigo, professor Valdenor Barros Moraes Filho. Para descentralizar as ações de uma diretoria de relações internacionais, que geralmente tem como foco principal docentes e como apoio principal técnicos, e que tudo isso é feito em torno de burocracias e não de muitas interações, para essa gestão foram propostos diferentes comitês. Um grupo de professores de diferentes áreas do saber, biomédicas, engenharia, humanidades, línguas, etc., em um comitê de políticas de internacionalização, para pensar que plano que nós queremos para a universidade, por que internacionalizar, para que internacionalizar, com essa mesma estrutura bem multidisciplinar, né, francês, inglês, espanhol, libras, né, que são os cursos mais tradução, né, que são os cursos da área do Instituto de Letras e Linguística dessa instituição, um comitê de políticas linguísticas, um comitê mais organizacional dos acordos de cooperação, um comitê muito prático dos programas de mobilidade para montar as bancas, para fazer análise curricular, e o único comitê que já existia era o comitê do Brasil-França, né, da área de tecnológicas, da área de engenharias. Então, foi respeitado esse grupo de pessoas do Braftec se tornaram um comitê. Então, foram 5 comitês pensando em não deixar apenas nas mãos de gestores a questão de pensar a internacionalização da UF. Isso foi feito durante o ano de 2017 com muito sucesso, mas quando chegou o final do ano, a grande pergunta era: e onde está o discente e a discente? Não só os estudantes internacionais, qual o papel deles em todas essas ações, mas também os papéis dos estudantes locais. Foi quando, em dezembro, o professor Valdenor me chamou na sala dele e falou: precisamos pensar em alguma coisa. Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho ninguém que conduz essa ideia. E aí eu falei assim: não, estamos juntos, né? Então, mês de janeiro e fevereiro, nós dois passamos escrevendo o projeto, né, para que fosse aprovado o programa de formação para internacionalização, que é conduzido por um grupo formado por alunos de graduação de diferentes cursos da universidade, orientados por docentes, né? Hoje eu estou na coordenação, e a professora Maíra e o professor Valdenor na vice-coordenação. E esse grupo desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão com o objetivo de promover o processo de internacionalização da UF. Com certeza, para falar para vocês, tudo que nós fizemos de 2018 até hoje, eu ficaria vários dias. Então, eu fiz alguns recortes para contar para vocês algumas dessas ações desse grupo. Primeiro, para mostrar que esse grupo é diverso, né? Nós temos estudantes da área de biomédicas, das engenharias, da tradução, relações internacionais, e a gente sempre conta com estudantes internacionais fazendo parte do grupo, né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, são fotos dos grupos, né? Posando para fotos. Então, tem estudantes, por exemplo, do México, da Venezuela, da Argentina. Nós temos a visita de uma professora visitante finlandesa. Então, nós temos assim alunos de diversos cursos e professores também de outras áreas. A professora Verônica, que é nossa colaboradora da Faculdade de Gestão e Negócios. Então, a ideia é mostrar para vocês a pluralidade que esse programa acomoda. E são fotos em lugares diferentes, dentro da nossa sala de reuniões, quando nos reunimos em meio físico, na parte externa da reitoria, que é bem arborizada, durante a nossa festa junina, todos vestidos a caráter. Então, só para mostrar para vocês essa pluralidade de pessoas que contribuem para o PROINT.
E eu vou dividir as nossas ações em 2 blocos, porque a gente tem 2 momentos, né? 2018 e 2019, pré-Covid, e 2020 e 2021, né? Pós-Covid. Então, muita coisa mudou, vou mostrar para vocês. Então, só para ilustrar nossas ações 2018 e 2019, nós temos até um relatório. Se alguém tiver interesse, o relatório está lá no site da DRI, contando todo o nosso percurso de 2018 a 2020. Então, a cada 2 anos, a gente faz um relatório bianual das nossas ações. Então, nós desenvolvemos curso de conversação em português para os estudantes internacionais. No início de cada semestre, uma recepção dos estudantes internacionais com atividades não só de apresentação da universidade, mas fazemos um tour com um ônibus, né, indo pelos diferentes campi da cidade de Uberlândia, dinâmicas, né, para aquelas pessoas se conhecerem, saberem que elas têm um apoio. Então, nós fazemos esse acolhimento assim que os estudantes internacionais chegam na UFO. Nós temos um buddy program, né, um programa de apadrinhamento chamado Migufo, que é o seu amigo da UFO. Estudantes podem se cadastrar, né, para poder apadrinhar estudantes de fora, porque tem cursos afins ou porque falam línguas afins. Um estudante chega até 2 ou 3 padrinhos, dependendo se a gente tem a oportunidade de ter pessoas que podem apoiar em diferentes instâncias, né? Então, nós temos o programa Migufo, com certificado para quem participa, com um termo de conduta, né? Então, nós temos esse programa. Temos o Adolescentes Poliglotas, que eu vou falar com mais detalhamento para vocês daqui a pouco, eu vou focar nele. E vários eventos, né? O Happy Hour das Nações, a Fiesta Latina, workshops culturais, fizemos viagens culturais para... Eu vi que tem alguém aqui de Uberaba, né? Para o museu lá do Dinossauro, Peirópolis. Fomos para Caldas Novas, conhecer a água quente e conhecer o estado de Goiás, que eu sei que tem quem é de Goiás aqui também. Todo bolsista do ProInt faz uma pesquisa sobre internacionalização. Nós já temos 14 pesquisas registradas e completadas, e algumas em processo, e esses alunos apresentam em eventos para mostrar como é que está sendo o processo de internacionalização da UFO. E temos também um evento anual chamado InterUFO, em que os estudantes internacionais fazem a apresentação no que a gente chama de oficina de países. Para dar foco de como é que o ProInt, com essas ações, eles colocam o protagonismo dos estudantes internacionais, eu coloquei 4 imagens aqui. A primeira delas é de um grupo, né, da Colômbia, da França, um grupo quando a gente foi para a Polícia Federal. E aí, um dos estudantes, né, nós temos bolsistas ProInt, e um desses bolsistas é também estudante internacional. Então, como é que o estudante internacional aprendeu a fazer todo o processo de trâmites e pode ajudar outros estudantes apoiando-os, né? A Happy Hour das Nações, cada um leva um prato típico, a gente divide, né, a gente come junto, a gente escuta músicas de países diferentes, a gente aprende a dançar, então é o momento de cada um contar um pouquinho do seu país, da sua vivência, uma imagem de viagem, e a última imagem é da apresentação na oficina de países. Eu tenho aí 3 estudantes do Timor-Leste, então, quando a oficina de países, cada grupo de alunos de um país enfeita uma sala e recebe os estudantes da UF para contarem sobre suas histórias, sobre suas universidades, sobre sua cultura nessa oficina de país. Então, essas são algumas das ações presenciais que nós tínhamos pré-pandemia. De 2020 para 2021, nós tentamos levar esses movimentos, né, de protagonismo, de escuta dos estudantes internacionais para o online. Então, nós fizemos um projeto chamado ProInt contra o Covid. Nós entrevistamos estudantes internacionais e eles nos mandaram fotos e relatos de como o país deles estava enfrentando a pandemia, e nós divulgamos isso amplamente em nossas redes sociais. E nós também ajudamos a Diretoria de Relações Internacionais e a UFO na questão dos rankings,
né? Os bolsistas do ProINT trabalham ajudando a fazer planilhas, levantando dados, né, da universidade. E aí a gente percebeu que muita gente nem sabe o que é um ranking. Então, nós fizemos uma série nas redes sociais chamada ProINT Explica os Rankings. Tivemos reuniões com cátedras da universidade, utilizando, né, o meio virtual, discutimos internacionalização com diferentes grupos, passamos o Migufo para contexto remoto, passamos adolescentes poliglotas para o contexto remoto. Para os egressos do Poliglotas, nós criamos uma roda de conversa, que acontece mensalmente às sextas-feiras, à noite. Fizemos, as pesquisas continuaram acontecendo, né, os PIVICs, né, os projetos de iniciação científica voluntária, continuaram acontecendo em contexto remoto, e fizemos um projeto MOOC, estamos conhecendo diferentes MOOCs, né, para que possamos ajudar. E vamos começar agora, temos o projeto prontinho para o nosso podcast, chamado Internacionaliza UFO. Só para ilustrar para vocês aqui, o dia que nós nos reunimos com uma das professoras, a gente sempre faz uma arte, coloca nas redes sociais, para a gente entender como é que é a mobilidade internacional, participação dos nossos bolsistas em MOOCs, né, esses cursos online de várias universidades, esse é específico para o reconhecimento de documentação acadêmica. O Lucas e o Tiago, eles se interessam pelo reconhecimento de diploma, especialmente no caso de refugiados. Então, eles estão fazendo um trabalho, já tem artigos publicados nessa área, então isso nos interessa muito, né? Eu tinha falado para vocês esse ProINT Explica o Ranking, né? E tem essa foto à direita, que é com o nome UFO, e alguns alto-falantes, né, mostrando, né, que a gente quer escutar a comunidade UFO, como é que a gente pode internacionalizar. Então, eu tentei resumir um pouco a questão de como que nós trabalhamos, né, no ProINT em diferentes momentos. Então, essa é a primeira história, né, a primeira vivência que eu gostaria de socializar. E a segunda vivência que eu gostaria de socializar é um projeto do ProINT. Então, nós tínhamos um programa de formação chamado ProINT em 2018, e quando nós chegamos no final de 2018, eu falei assim, nossa, nós estamos muito tá muito interno, nós temos que sair dos muros da universidade. Foi quando eu escrevi o projeto e o ProINT encampou essa primeira ideia, e nós criamos o Adolescentes Poliglotas, que é um projeto do ProINT. Como que é Adolescentes Poliglotas? É uma proposta, né, de familiarização com línguas e culturas, na sua pluralidade, né? Então, nós fizemos, a primeira imagem, nós temos aqui os pais, as mães e os adolescentes, na primeira reunião que aconteceu no mês de março, para as pessoas que se inscreveram no mês de fevereiro. Então, nós convidamos adolescentes de 11 a 14 anos. Inicialmente, a divulgação foi feita em escolas, de escola particular, mas a maioria eram públicas, né? Pública federal, pública estadual, pública municipal. Então, o convite foi feito para escolas com as quais eu tive contato como professora de estágio. Então, assim, não daria tempo da gente fazer uma mega divulgação. Então, eu fui atrás daqueles professores com quem eu tive contato no ano anterior como professora de estágio, pedi, divulga, vamos ver se a gente consegue um grupo para um piloto. Então, era um piloto, né? Então, participaram alunos da Escola de Educação Básica, da ESEBA, participaram alunos da Escola Estadual Segismundo Pereira, que é mais próxima da UFO, né? Então, nós tivemos estudantes de muitas escolas se inscreveram, mas, no fim, nós tivemos só umas 3 ou 4 escolas de estudantes que permaneceram. E tem também a questão que é ensino fundamental 2, né? Então, tem uma questão de idade, sexto ano, no ano, era um foco para poder chamar de adolescentes poliglotas. Nós nos reunimos durante o ano de 2019 na sala de informática, né, numa da sala de informática da UFO, né? Então, os alunos tinham o site, né, um Edmodo, em que eles colocavam as atividades, utilizamos um jogo gratuito que é disponibilizado pela Embaixada dos Estados Unidos, chamado Trace Facts, que nos chama a atenção por ser um jogo que trabalha com diferentes temas relacionados à natureza, à saúde, à ética, a relações respeitosas, a questão de migração também, né? Então, a gente aproveitou esse
esse jogo como base, mas desenvolvemos várias atividades de autoria, né? Nos apresentamos em um evento da UFO chamado ECD Day, que é o English Culture and Diversity Day, é um dia organizado pelos estudantes que a gente chama de ETAs, que são os assistentes de professor que a Fulbright tem um projeto. Então, nesse dia, os adolescentes se apresentaram com uma música nas 3 línguas que eles estudam. Que línguas eles estudam? As línguas que a universidade oferece nos seus cursos de licenciatura: francês, espanhol e inglês. E a gente aproveitava tanto essa parte interna da UFO, como vocês veem que a última foto é um piquenique, né? A gente fez um piquenique, né, final. Então, a gente explorou durante um ano esse espaço físico, com bastante interação, na ideia não de ensinar especificamente um conteúdo gramatical, um conteúdo descontextualizado, mas sim vivenciar com eles a experiência de aprender línguas, e não só uma língua, sempre pensando a questão plural. E quando a gente pensa a questão plural, não é só a questão plural de 3 línguas ao mesmo tempo. É a questão plural de que essas línguas também elas não são únicas, elas não pertencem a um país especificamente, a pessoas diferentes no mundo que utilizam essas línguas como primeira, como língua adicional, né, como língua materna ou não. E aí é o momento que, de novo, o estudante internacional ele é protagonista, porque é ele que vem contar para os adolescentes poliglotas como é a sua vida, como são suas atividades. Então, eu posso ilustrar no dia que nós falamos da questão de culturas da América Latina, como, por exemplo, o Ahmed, que é do México, a participação da Fabiola, que é de El Salvador. Então, vários falantes, né, de espanhol, né, falaram um pouquinho da hispanofonia. Até a Brenda está usando um sombreiro aí, né, para mostrar, né? Então, eles cantaram, eles dançaram, eles falaram das culturas hispanófonas. E, às vezes, por exemplo, o Gautam, que é de origem, a família da Índia, mas que nasceu nos Estados Unidos, ele foi ensinar para os meninos jogar frisbee. Então, nós fizemos uma atividade primeiro ele ficou lá dentro do laboratório e fomos lá para fora jogar frisbee, como mostrando, assim, o que são atividades suas do dia a dia. Do Terval, do Haiti, foi falar para a gente também sobre o seu país, e aí tem a movimentação deles meio que simulando, jogando beisebol com a Ádia, da Costa do Marfim. Então, são apenas algumas pessoas que nos visitaram, então era muito rico esse momento deles conhecerem pessoas, né, estudantes que estavam na UFO e não tinham oportunidade antes de falar um pouco de quem eles eram. Muitos voluntários, a estudantes do curso de letras, professores em formação de doutoramento, professores que gostariam de colaborar, a ledora francesa, Violaine, que estava com a gente na época, também participava. Então, era um espaço muito interessante de conhecer, não só conhecer os adolescentes, mas também de praticar a docência nessa perspectiva mais de internacionalização. Muito protagonismo, né? Então, os meninos fazendo, por exemplo, as partes da Casa do Futuro, utilizando Lego, fazendo atividades de colagem para montar as ideias que eles tinham sobre aquilo que eles tinham aprendido, mostrando objetos comuns do Brasil, utilizando os objetos como esse chapéu, saindo na caça aos ovos no dia da Páscoa. Então, esse espaço físico nos permitiu muita movimentação e muita participação dos adolescentes poliglotas. E aí, veio a pandemia, né? Então, veio a pandemia, a gente estava com todas as inscrições prontas para começar o Poliglotas 2020 e a gente não pôde começar. E pedimos pais para aguardarem, né, que nós começaríamos, né, em alguns meses, pensando que era 1, 2, só que chegou no 3º mês, nós chegou lá para o mês de maio, eu falei, gente, essa pandemia não vai ser fácil, não. Ou a gente repensa o que é adolescentes poliglotas, né, e aí nós criamos adolescentes poliglotas para o contexto remoto. Aí a primeira coisa que nós fizemos como é que a gente vai dar conta das questões da limitação tecnológica, porque já no estágio eu já tinha vivenciado com os alunos, de às vezes o aluno não ter condição de ficar muito tempo na internet, e aí o que nós pensamos? Vamos
escrever um livro, vamos escrever uma apostila. Então, essa é a apostila. Estou mostrando aqui para vocês. Então, já tem um logo, né, do Adolescentes Poliglotas, que está escrito assim, Olá, salut, hi, oi, né? Então, em esferas, né? Esse é o nosso logo, criado pelos bolsas do ProInt, o nome Adolescentes Poliglotas, e nós conseguimos, a gente tinha conseguido um dinheiro antes para a gente apresentar em eventos nacionais e internacionais. Não teria como em evento, nós transferimos o dinheiro que nós tínhamos para a impressão dessas apostilas, escrita por mim, professora Maíra e professora Cristiane, e os estudantes, um representando o espanhol, que é o Alisson, um representando o inglês, que é o Luiz, e um representando o francês, que é o Matheus. Eles são licenciados graduandos da Universidade Federal de Berlândia. Então, nós escrevemos um livro muito rico. Se alguém quiser também, eu posso compartilhar o PDF com vocês. E a partir de agosto, nós reduzimos o Poliglotas para, em vez de um ano, blocos de 6 meses, né? Porque a gente já teria o problema que a gente ficou uns 6 meses esperando como é que a gente conseguiria continuar. Então, tivemos o início das aulas, né? Temos aí algumas imagens, então agora já não é dos alunos presencialmente, mas se engajando, né, online. Para ilustrar para vocês, ele é um livro escrito a partir de material gratuito, por exemplo, do espanhol, do Profedele, do francês, de um material chamado Adomania, e do inglês, do Trace Effects. Mas aí a gente tenta trazer esse material para a localidade, né? E a gente sempre, na parte final que são missões que a gente dá para os alunos, né? De cada missão, a gente tem uma parte muito interessante chamada de Você sabia? Sabia usted? Le saviez-vous? Did you know? E aí a gente traz, por exemplo, aqui na unidade 1, a gente traz, por exemplo, a biografia do Daniel Munduruku, né? Então, que ele é de Belém do Pará, ele é escritor e maestro, miembro del pueblo indígena Munduruku, ele hizo doutorado na Universidade de São Paulo. Então, nós fazemos o mesmo texto desse pesquisador brasileiro para eles começarem a explorar, né? Então, nós temos questões que tratam, né, de comunidades tradicionais brasileiras, por exemplo, uma atividade que eles trazem, que eles vão estudar o berimbau, estudar outras questões da cultura, né, brasileira africana. Então, a gente tem toda essa movimentação nesse material didático, que é aproveitar o que existe de gratuito, mas pensar na localidade e como a gente despertar nesses adolescentes poliglotas uma visão menos monolíngue e menos hegemônica. Um dos textos que Viviane, Cláudia e eu escrevemos e publicamos na revista Glaucus, eu conto da história do dia que o pai e a mãe foram matricular, né, o filho, e falou assim, mas assim, eu só queria aula de inglês, eu não estou querendo essas outras aulas. Eu falei, não, mas então não é isso que nós queremos pelo contrário, nós queremos familiarizar com formas diferentes de conceber línguas na sua pluralidade, né? E por que a gente tem agora esse tempo, né? De 6 meses a gente recebe outros grupos. Então, a partir desse ano, nós criamos, para os egressos nos visitarem, a roda de conversa poliglota. E aí, nessa roda de conversa poliglota, a gente convida algum francófono, algum anglófono, algum hispanófono e um adolescente poliglota egresso, que vem falar, né, numa roda de conversa, contar um pouquinho das suas experiências com línguas, quem eles são, de onde eles vêm, que tipo de atividade eles fazem. Então, nós temos aqui a divulgação de um que já aconteceu, que teve a participação de uma das adolescentes, a Paula, do Brasil, do Samir, da Venezuela, da Erin, dos Estados Unidos, e da Olivia, de Benin. E agora, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a Ádia, da Costa do Marfim, o Ahmed, do México, a Maria José, dos Estados Unidos, e a Clara, do Brasil. Então, a gente sempre tá revendo, né, essas questões com os adolescentes. Para quem quiser, eu coloquei aqui como nos acompanhar, né, o ProInt, né, nas redes, né, sociais. Vou deixar aqui, se alguém quiser dar um print screen. E aí vem a minha pergunta, que eu falei que é a parte mais importante da nossa conversa, que é essa pergunta que eu tenho aqui para vocês. Vocês que estão aqui, eu queria escutar e anotar aqui na minha folha em branco,
como vocês relacionam as experiências do ProInt e do Poliglotas, que eu acabei de apresentar para vocês, com as discussões em curso no ciclo de colóquios Ensino de Línguas e Violência. Então, agora eu gostaria muito de escutar vocês. O pessoal ficou assustado? É. Obrigada, Valesca. Eu tinha planejado parar de gravar. Eu tô com o vídeo desligado. Mas você me colocou numa situação, né? Não vou poder parar de gravar, porque faz parte, né? Então, eu não vou parar de gravar. Alguém aí, quer gente? falar? Como eu posso puxar. Isso, obrigada, Zé. O que você acha? Tudo que eu falei aqui tem qualquer coisa a ver com ensino de língua e violência? Eu já conheço um pouco do projeto, né, Valesca? E eu acho que seria interessante a gente pensar por que chega um adolescente ou por que chega uma família, né, no dia da matrícula e diz, não, mas o meu filho quer fazer só a língua inglesa, né? Foi uma das situações aí que você comentou. E aí, quando eu digo pensar sobre isso, que vai muito além, talvez, de uma afinidade. Eu tenho refletido muito porque que, às vezes, eu digo que eu gosto de ler tal autor, eu prefiro tal tipo de filme, eu prefiro tal tipo de gênero de música, né? Que às vezes eu não gosto de outras possibilidades, porque talvez eu não conheça, né? Eu desconheça. Ou a forma que essas outras possibilidades me foram apresentadas foram de uma forma preconceituosa, né? E aí, quando eu digo esse preconceituosa, até essa questão do pré, né? Antes mesmo de eu ter tido um contato pessoal, alguém já me apresentou de uma forma, mas nem vale a pena. Para que você vai ler, né, tal livro? Não leia tal autor. Mas para que? Esse idioma é tão difícil. Né? Então, para que você quer aprender tal idioma? Né? Então, eu acho interessante a gente pensar o porquê que algumas pessoas já chegam com muito fixo, né? Um objetivo muito fixo de qual idioma quer aprender ou de qual idioma tem afinidade. Então, pensar, né, você fez essa pergunta, né? O que esse projeto tem a ver com violência linguística? Eu acho que tem a ver no sentido de dar estratégias pedagógicas de contato. Então, dar oportunidade de que esse aluno ele não tenha que escolher se ele deve fazer inglês ou se ele quer fazer espanhol nas aulas regulares que ele frequenta na escola. Ou, né, o cursinho que o pai e a mãe vão pagar, né, extra. Mas você só pode fazer inglês ou espanhol, não tem condições de pagar mais de um idioma. Então, o curso dos jovens poliglotas, ele permite que ele tenha esse contato com 3 idiomas, né, para além da língua materna dele, mas com 3 idiomas, e que ele conheça aspectos culturais, né, aspectos linguísticos. Então, o projeto, ele vai nesse sentido de amenizar essa sociedade estruturalmente preconceituosa no que a gente fala sobre linguística, né? Então, é o que eu penso, Valesca, sobre o projeto e que eu admiro muito, viu? Bom, Gisele, uma coisa interessante é que no fim de cada semestre a gente faz uma pesquisa de opinião com os adolescentes, sabe? A gente se sistematiza, tudo bonitinho, é bem intenso. E aí uma das perguntas que nós fazemos para eles é assim, primeiro, qual língua você gostaria de aprofundar agora depois do Adolescentes Poliglotas? E a gente coloca na sequência de alfabética, espanhol, francês, inglês e todas. 60% é todas. E assim, parece assim, mas podia ser assim, não é? Mas tá muito bom, gente, porque quando eles entram, o que eles conhecem é o que você já falou assim, eles já estão convencidos de que, pelo mercado, de que tem que aprender inglês para não morrer de fome, para não ser desempregado, para não ser, para ser vitorioso, para não ser um fracassado. Então, eles já chegam com a mídia, né?
né, com a mídia, com o que os próprios pais, né, quando a Maela e a Kétia falaram com a gente aqui, né, tem 2 semanas atrás, elas falaram exatamente, meus pais não queriam que eu aprendesse a minha língua de origem. Por quê? Porque eu tinha que aprender o francês e o inglês, porque senão eu ia ficar desempregado, né? Então, eles já chegam com isso. Então, depois dessa intervenção, eles falarem que a maioria todas, e depois, assim, não ficou só no inglês, não. Tem uns que colocam espanhol, alguns colocaram francês. Então, assim, e aí, na parte aberta, houve sugestão de... por que me ensinava também alemão? Sabe? Então, agora, por exemplo, que a gente tem visitas de gente de Costa do Marfim, de Gana, etc., pode ser que a gente dá um dia escuta, por que a gente não aprende, né, o Guarani, o Quechua, né? Porque antes eles não teriam nem a oportunidade de conhecer que, tudo bem, fala francês, fala francês, mas não é a única língua dessa pessoa também, né? Essa ideia de poliglota mesmo, de aberto. É mais do que falar a língua, é estar aberto para aprender, né? E assim, Valesca, algo que tem acontecido assim, acho que toda semana aparece um caso. Eu estou trabalhando muito com adolescentes, né? O meu público de ensino médio. Valesca, eu tenho alunos de 15, 16 anos que estão aprendendo coreano. Tem alunos que sabem frases em japonês. E eu falo, mas por quê? Né? Assim, da família, vou lembrando de você, Mayumi. Não, professora, mas é porque eu amo mangá. Professora, o K-pop tá bombando. Como assim você não assistiu nenhum dorama? Né? Então, eu entendo que a gente tinha, né? Eu estou falando tinha, né? Mas eu acho que a gente tem. Que a gente tem que aproveitar essa amplitude de fontes, né, e de contatos linguísticos que a internet nos possibilita para valorizar esses interesses que os nossos alunos trazem, né? Então, já teve um aluno meu da área de computação. Ele falou, não, professora, porque eu já tentei, né? E eu volto agora porque eu estou fazendo um curso online de russo. Eu falei, mas para que russo, né? Mas, e olha que às vezes eu acho que até essa minha pergunta do para que russo um sentido, eu queria que fosse entendida como curiosidade, mas pode ser interpretada assim, porque a Gisele é professora de inglês, né? Ela acha que tem que aprender. Não, mas não é isso. Mas eu fico curiosa para saber o que está motivando aquela pessoa a estudar. Então, que o estudo de outro idioma estrangeiro não seja apenas uma motivação profissional e capitalista, né? Mas eu acho que seja, de fato, desses interesses de apreciação artística, né? De contato com outras culturas. Então, assim, não sei se apareceu nesse questionário, né? O coreano ou o japonês, mas eu tenho visto um público de adolescentes interessados para além do inglês, né? E eu fico muito feliz de ver essa nova geração. Isso, cara. Posso falar um pouquinho? Obrigada, Irene. Por favor. Bom, em primeiro lugar, parabéns, né? Em segundo lugar, eu comungo das considerações da Gisele, até porque toda essa gamificação, se nós podemos chamar assim, né, no contexto atual, faz com que os alunos se deem conta desta diversidade, essa variedade linguística. Mas o que eu acho muito interessante é que você ajuda a romper com essa violência linguística na medida em que o projeto oportuniza que quem vem de fora possa apresentar a sua cultura, as suas características, porque é para além de aprender língua, é também ressignificar sua identidade, certo? Porque é muito importante para o aluno que vem de fora, né? E aí eu não estou falando só fora do país, né? Mas também de fora da região onde a universidade está situada, se sentir acolhido. E não é só acolhido porque ele está sendo um acadêmico, né? Mas é acolhido em toda a sua plenitude, em toda a sua diversidade. Então, eu acho que esse movimento, o projeto está fazendo muito bem. E eu achei bastante significativo. Eu assisti esses dias uma palestra do professor Kanavidil Rajagopalan, que eu acredito que vocês devam conhecer, né? E quem não conhece, vale a pena, né, conversar mais. Ele trata da questão da linguística aplicada, principalmente a linguística aplicada crítica, né? E é o Kleber Aparecido, da UNB, quem discute com ela essas questões.
E ele estava falando, né, do quanto a gente precisa se destituir de algumas ações, né? E eu acho que, assim, quando a gente fala em preconceito linguístico, a gente não está falando só de uma etnia, né? Mas a gente está falando de toda uma comunidade de estudantes. E o quanto a nossa escolha discursiva pode ser preconceituosa, dependendo da entonação vocal, né? Dependendo da expressão que eu utilizo. Era isso, parabéns. Aí fico ansiosa para depois ver o seu PDF, que vai ser muito interessante. Obrigada pela oportunidade. Nossa, Irene, você tocou no coração, né? Porque eu acho que, eu não sei como é que é isso em outras universidades, mas eu entendo que na UFO, até existiu o ProInt, os estudantes internacionais, eles ficavam à margem, né? Então, eles chegavam, iam lá para o laboratório, né? O pessoal do Braftec vai lá para o laboratório de francês, né? Se comunicavam em inglês, né? Nem dava nem pensar em aprender português. Se comunicavam em inglês lá, que o pessoal lá das tecnológicas falam bem inglês, se comunicavam, aprendiam, né? Aprendiam a trabalhar naquele laboratório e ir embora, né? Os alunos do Timor-Leste, por exemplo, assim, eu fico muito triste, a gente chegou já muito no final agora do processo deles, né? Foi mais custoso, porque tem até uma questão, igual você disse também, de que comunidade eles vêm, que tom de voz eles utilizam, que tipo de tom de voz a gente utiliza que parece que a gente está dando bronca neles, quando é porque a gente é mais espalhafatoso. Então, tudo isso, eu acho que eles não eram escutados, porque como eles não tinham espaço de protagonismo, era só de eu estou aqui aprendendo alguma coisa, ou eu vou participar de um evento e vou escutar alguém falar, né? E quando é que eles podiam falar? Eles não eram convidados. Eu penso muito na questão de cotas. O dia que eu entendi cotas na forma mais forte foi quando eu fui fazer uma palestra em Roraima, e que um representante, um estudante, que era de uma tribo, ele fez um discurso e falou assim, sabe por que a minha tribo, as pessoas não pensavam em entrar na universidade? Porque ninguém nunca falou que talvez nós seríamos bem-vindos. Então, a cota foi assim, uma coisa assim, olha, vocês também são bem-vindos. Então, assim, é muito sério isso, você pensar que você não é bem-vindo. E por mais que os acordos eram feitos, a parte burocrática era feita assim, com maior esmero, o pessoal da ADRE é muito cuidadoso, muito esmero. Quando essas pessoas chegavam, cada um ia para a sua caixinha e não tinha esse momento. Então, a oficina de países, gente, é o que eu falei, assim, não dá tempo de eu falar tudo. A gente faz um passaporte. Então, a pessoa, a gente recebe a UF, comunidade externa, e aí a pessoa entra, você vai participar do Oficina de País, tá aqui o seu passaporte. Aí tem o passaporte, a pessoa coloca o seu nome, aí ela vai entrando nas diferentes salas, vai escutando o que as pessoas têm para contar. Então, isso aqui, ó, Argentina. Você gostou da minha apresentação? Não, então tá, me dá seu passaporte. E cola a gente faz os adesivos. E cola um adesivo. Você visitou Gana, você visitou Costa do Marfim, você visitou o Haiti, você visitou a França, então ele vai colando, sabe? Que é bem gamificado isso, nesse sentido, né? Vai colando, né? E, quer dizer, chega no final, a pessoa tem um passaporte, quer dizer, ela nunca foi naqueles países, ela nunca teria condição financeira de ir nesses países. Nós não teríamos condição de financeira, entendeu? Muito difícil alguém, tem que ter muito dinheiro para visitar tantos países numa tarde só, mas sim, essa ideia de viajar para o mundo, né, sem sair do mundo, então acaba sendo muito narrativo essa questão de escutá-los, né, de trazê-los, assim, agora conta aqui para a gente. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma de preencher o calendário do Adolescentes Poliglotas, e não tenho ainda, tá, gente? Quando eu falo dessa apostila aqui, a parte física é só uma parte. Nós temos 21 vídeos, nós temos toda uma parte online, nós temos 21 vídeos, tem um roteiro dos estudantes internacionais, egressos e tudo, contando do dia a dia deles, que roupa eles usam, como é que eles se transportam. Então, nós temos vídeos com o script na língua-alvo. Então, assim, e nós nunca tivemos problema de não conseguir alguém que falasse para esses adolescentes poliglotas. Então, isso mostra que esse protagonismo é uma forma de eles conhecerem, né? Não só conhecerem o Brasil, mas a gente se abrir para conhecer de onde eles vêm, quem eles são, quem estão se tornando, né, nessa experiência de internacionalização.
Alguém pensou em outra coisa, por favor? Eu pensei, eu vou Por compartilhar. favor. Obrigada, Estava até Nayara. anotando para não perder o meu fio da meada. Tá. Então, tem muita coisa no seu trabalho. Eu até estava ansiosa, professora, para te ouvir, né? Porque, na verdade, eu estou escrevendo também sobre internacionalização aqui da Unesp. Até um dos citados, a Massine Cagliari, ela é da Unesp. Hoje ela trabalha na reitoria da Unesp, né? E aí eu estou trabalhando com isso também, né? De modo paralelo, aquela coisa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu tenho me interessado também por essa questão da internacionalização, e uma coisa que é a sua pergunta final, em que medida, como se relaciona, então, o trabalho da internacionalização em casa com o debate da violência no ensino de línguas e tudo mais. E aí, na verdade, não dá para responder essa pergunta diretamente, mas eu fiquei com outras perguntas na cabeça, né? Porque isso leva a outras questões que eu acho que seria importante no futuro ser respondido, depois do colóquio, com o livro, outras ações, né? Que é qual que é o papel do Estado, então, para combater essa violência que a gente está identificando que se manifesta a partir do ensino de línguas, e em que medida também, qual que é a colaboração, a contribuição da linguística aplicada no combate a essa violência por meio do ensino de línguas, relacionando, então, com a política linguística, com políticas linguísticas a partir do Estado. Qual que é o papel do Estado? Porque, assim, essa violência sempre é relacionada com outras violências, né? A linguística, ela é muitas vezes simbólica, por meio de estereotipação e não sei o quê, tanto que essas ações de oficinas, né? O poliglotas, tudo, ela pode combater essa estereotipação, né? Estereótipos que existem, mexicano é só o bigode e o chapéu. Esses estereótipos, né, tanto da cultura do outro e tudo mais, e aí essas oficinas e tudo mais, mas assim, para além disso, né, e aí eu acho que uma das respostas é o caso para uma ação hoje, para o combate dessa violência, é projetos como o seu, o seu, né, que não é seu, né? Essa mania da gente se pessoalizar, mas projetos como o do como chama? ProInt da UFO, né, de internacionalização, porque, assim, a gente não precisa pensar necessariamente de precisar depender de um governo mudar governo, ou acabar com o capitalismo, é uma coisa hoje, com a universidade hoje. E aí eu fiquei pensando, né, que é bem interessante, porque o recurso da universidade fecha o ciclo direitinho mesmo, né, da pesquisa, da extensão, porque aí esse recurso da internacionalização, ela não vai servir só para o desenvolvimento da universidade ou da pesquisa, vai servir, inclusive, para a educação de forma total, né, porque está relacionado com a escola, e eu achei isso genial, porque, assim, aqui na internacionalização daqui da Unesp, eu não encontrei essa relação entre a escola e esse projeto de internacionalização. Eu achei isso sensacional, assim, porque o recurso que é voltado para a universidade acaba não acabando só na universidade, vai para a educação como um todo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que mais que o Estado poderia fazer para aproveitar os recursos humanos, técnicos e tudo da própria universidade que já existem, né? A gente não está falando de coisas novas, a gente está falando de coisas que já existem, de um aproveitamento, de expertise, de pessoas humanas, que o intercâmbio existe, né? Essas pessoas estão vindo para o Brasil. Que mais que poderia ser feito, né? Fiquei pensando nisso. Eu queria comentar 3 coisas que você falou. A primeira questão da violência, quando você fala do estereótipo, né? Nós perdemos assim, porque ele foi para uma outra cidade. Nós perdemos um dos bolsistas do ProInt, que era da Costa Rica, porque ele começou a ser perseguido em Uberlândia. Esse estereótipo do malandro, e aí eles falam assim, não, mas você tá ficando um moço bonito, sabe? Você tá ficando aparecendo demais na festa, então ele apanhou numa festa, teve que fazer exame do corpo de delito, foi muito forte, foi muito. Teve um momento da gente sentar lá no que a gente chama de CC, que é o nosso espaço de convivência, né? Para a gente falar, né, com ele, sobre ele, mas aí, no fim, ele percebeu que o algoz era vizinho, era de um bairro vizinho, ele foi ficando
com síndrome do pânico, com muito medo, ele preferiu. Eu falei assim, não, vai, você não merece isso, não, você não tem que passar por isso, né? Porque a gente pensa que os timorenses, quantas vezes foram parados pela polícia para procurar droga, né? Porque a gente pensa assim, não, Uberlândia, eu venho de uma cidade muito pequena, então eu achava assim, nossa, Uberlândia, pessoal, outra cabeça. Não, gente, não é fácil, não é outra cabeça, não. Então, assim, quebrar esse estereótipo, eu acho que, por isso que eu acho que adolescentes poliglotas, essa ideia de plantar semente, né? Assim, a gente vai ter que mudar a educação básica, colocar, a gente deixa para internacionalizar só na educação superior. Aí tem muita coisa muito formada, a gente já tem que mexer já no início, nas bases, né? No momento que eles já têm, eles já vão começar a pensar. É impressionante o que esses meninos falam nas aulas, gente. Eu vou ter que começar a pensar na questão de pesquisa, porque eu queria usar esse discurso que eles fazem. Eles são hipercríticos, emancipados, as perguntas que eles fazem, assim, você fica impressionado. Tinha que ter um dia só com os professores, com uma lista de coisas para contar para vocês, né? Porque quebra esse estereótipo, né? Então, não, todo mundo que fala francês não tem cabelo loiro, olho azul e vem da França e usa uma boina. Não é assim. Né? Não é assim, né? Então, isso eu queria te comentar, que eu acho importante. A Unesp é top do top na área de internacionalização em casa, no que se refere à tecnologia, né? Que é o pessoal, né? O Zé Celso, né? O pessoal que está falando, que publicaram esse livro, que eu achei fantástico. Então, eles estão Projeto Brave. Projeto Brave. São pioneiros na questão de curricularização de internacionalização sem sair de casa, né? É um projeto fantástico. E aí você sabe que eu vou fazer o meu pós-doutorado lá, né? Com o professor Zé Celso, e o que eu quero ver é isso, tudo bem, a gente tem várias ações grandes, e as pequenas? Eu quero estudar as práticas de internacionalização locais no Brasil, quero ver se eu consigo levantar algumas interessantes, né? A partir dessa ideia. E a última coisa, que eu acho que é a pergunta muito importante que você faz, que eu acho que não pode deixar calar, é a questão do papel do Estado. Por isso que a gente chamou de internacionalização bottom-up, porque é aquela que eu faço como? Maíra, né? Nós fazemos como? Nós fazemos com 10 bolsas de R$400. Gente, é 10 bolsas. E aí eu não abro mão. Quando eles começam a falar assim, porque eu falei, gente, fecha o projeto. Sem bolsa, nós não vamos tocar. Os meninos não vão trabalhar de graça, os graduandos. Não vão. Esse dinheiro faz falta. Esse dinheiro agora ele foi o único dinheiro que uma família tinha de uma das minhas bolsistas. A mãe perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, eram os R$400 que tinham. Então, assim, isso eu brigo assim, mas é só isso, gente. Por exemplo, vem um palestrante na UFO, aí eu dou tantos reais, a Maíra dá tantos, o Odenor dá tanto, a gente compra uma lembrancinha. É do nosso bolso para que isso dê certo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a gente já está dedicando o nosso tempo para além das nossas 40 horas. Mas não há esse tipo de apoio. Especialmente esse governo não quer isso. Ele não quer acolhimento, ele não quer diversidade, ele quer que todo mundo fale inglês igual o Trump. Não pode ser qualquer inglês, não, tem que ser o do Trump, né? Então, assim, infelizmente é isso que temos para hoje. Então, essa cobrança. Nós tivemos uma professora da área do direito, a gente traz muita gente de áreas diferentes para os meninos do ProEnt entenderem mais amplamente, né? Então, a professora do direito, ela coordena a AGESIR, que é o apoio jurídico do migrante, né? Faz esse trabalho voluntário, né? Coordenado pela professora. Aí eu perguntei para ela assim, qual que é o recurso que se tem? Porque tem alguns recursos, né? Especialmente o refugiado, ele tem alguns recursos governamentais. E qual que é o recurso separado para a formação linguística desses migrantes, né? Quando eles chegam, quer dizer, vão precisar arrumar um emprego, fazer Não tem recurso. Se não for ONG, eles vão ficar no anonimato, eles vão o tempo todo morar na rua, porque não tem um investimento linguístico do português como língua de acolhimento. Então, são a universidade que tem que se organizar, né? Isso deveria ser do direito a partir do momento em que o país os aceitou como refugiados. Então, acho que o Estado se omite muito, Mayara. Sim, e assim, é o nosso papel. A gente está aqui estudando sobre isso. Linguistas aplicados, educadores, nós estamos pesquisando isso. Nós estaríamos construindo essas políticas públicas junto, né? Mas assim, se o Estado ignora seus próprios linguistas aplicados, seus linguistas, seus educadores,
tá gravando, então eu vou falar, mas assim, é um desperdício, no mínimo, e assim, no mínimo de recurso também, né? Revoltante. Isso, momento revolta. Vivi? Valesca, fiz algumas anotações aqui, muito produtivo isso tudo que o pessoal está falando aqui agora. Parabéns pela apresentação, parabéns por esse projeto que eu já admiro, né, há alguns anos e já tenho acompanhado. O que eu vejo é assim, né? A relação é que você conta uma história de esperança, né? Você conta uma história diferente do que a gente tem visto e vivido, né? Principalmente na questão da internacionalização, porque a internacionalização no Brasil, pensando na proposta que a CAPES faz e no todo o investimento da CAPES, né, nas universidades brasileiras, ainda predomina uma cultura de submissão, né, de obediência, do imperialismo, né, da valorização e da validação de quem pode ensinar, quem pode falar. E aí esses são noções que geram violência. E aí você vai contra a maré, né? Então, quando você falou assim, que o Valdenor chega e fala, a gente precisa envolver os alunos, quem vai topar isso? E aí você acolhe isso, né? Você se nesse bottom-up. E aí é que está a esperança, né? Então, que esse projeto é um início de algo que tem que acontecer, né? A gente tem falado muito aqui, né, que a linguística aplicada e a educação caminha, né, contra esses processos que resultam em violência. Mas o avanço é muito pouco, né, ainda. Então, é aquele trabalho de formiguinha, né, que a gente faz e que é muito necessário, porque eu não vejo outro caminho, né? Então, você você faz o de baixo para cima, dos alunos, né? E não só dos alunos, e aí você engloba outras línguas, mas quem sabe isso já não cresce e começa a convidar pessoas para dar cursos, oficinas de língua e cultura indígena, né? E que é o que a gente estava falando aqui, que nós começamos a falar disso. Era isso, eu notei aqui algumas coisas, mas já fui contemplada nas falas das meninas aí, então que Queria seja falar um duas início, né? coisas em cima da sua fala, pode ser? Claro. A primeira, é quando você fala assim, a valorização de quem pode ensinar, muito forte. E aí, eu não sei se vocês perceberam o movimento que nós fizemos na roda de conversa, a gente não chama só 3 pessoas de fora, a gente chama um dos egressos. Por quê? Porque os adolescentes também podem ensinar. Eles também não estão só em posição de aprender outras culturas, eles estão aqui também para falar de quem eles são, de quem, né, das experiências, né, contar as suas histórias, né? Então, a roda de conversa a gente já traz. E eu falo assim, eu tenho umas coisas, vamos fazer do egresso. Quem está estudando agora, por enquanto, é espectador. Sabe aquela ideia do par mais experiente? Então, agora ele é espectador, ele está naquele momento. Terminou agora esse semestre, os desse semestre vão ser convidados para as novas rodas de conversa, né? Então, esse é um exemplo, e no dia que nós levamos os poliglotas, gente, para fazer a apresentação no ECD Day, porque esse English Cultural Diversity Day já tem várias versões, é um projeto fantástico lá dos meus colegas da UFO, que a gente fica 1 ou 2 dias, vem os ETAs, né, de outras
universidades, eles são convidados, aí tem mini cursos, tem um momento de assistir filme, debate, então assim, e vários temas, né? Até nós estamos organizando o próximo, que vai ser no próximo semestre, da questão pandêmica, a questão das narrativas da pandemia. Então, a gente vai fazer online, eles vão participar, já está sendo isso. E aí, era uma coisa assim, que geralmente era adultos, né? Aí eu falei assim, olha, eu queria que o Poliglotas participasse, mas eu quero que eles vão lá para frente apresentar. Eles não vão assistir, não. E chamamos os pais deles. Então, você sabe aquela música do Copo? É um filme uma moça que faz, sabe que tem... Você brinca com o copo? Esqueci o nome vou lembrar depois. Você tira o som pelo copo, né? Você Isso, tira o som pelo copo, exatamente. É até um filme de música, elas competem, singing, não sei o quê. Aí nós pegamos isso, fizemos a letra da música nas 3 versões, inglês, espanhol e francês, e ficamos meses treinando com eles, os bolsistas aprenderam a fazer. Eu lembro que a menina do El Salvador, a Fabiola, ela nasceu no El Salvador, mas ela faz graduação na França. E fala português super bem, então ela é um ótimo exemplo de poliglota que eles tinham. E, gente, ela da engenharia, mas ela ia, sentava no chão com os meninos, ensinava o copo. Gente, foi fantástico, porque eles foram, assim, as estrelas da noite, mostrando, né, para além de voz e tudo, da sonoridade, né, que eles estavam nesse momento de, não é só uma língua, né, eu não estou... Uma coisa que mexeu muito comigo quando eu tive a ideia, porque a ideia inicial do Poliglotas foi durante uma caminhada. Conversando com meu marido, eu falei assim, tá errado, a gente não pode ficar... Eu estava brava, assim, a gente não pode ficar só dentro da universidade, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu estava muito brava com o negócio do espanhol. O negócio do espanhol mexeu muito comigo, de tirar, né, tirou, assim, de uma certa forma, a possibilidade, né, da imposição, da comunidade escolar não poder escolher a sua língua. Mexeu muito comigo, enquanto professor de inglês. Eu me senti vilã, sabe, por eu ser professora de inglês. Não me senti bem. Mas está errado, gente. Não pode pensar que... Porque a gente tem um grupo de professores de inglês que nós não estamos interessados nesse multilinguismo, nessa pluriculturalidade, está errado. Eu não quero estar no hall das pessoas que subjugaram outras, né? E assim, vem muito disso, muito do momento. E a outra coisa que eu falo muito importante é a questão da comunidade. Eu não sei ainda não está sendo fácil, viu, gente? Por exemplo, eu estava esperando muito mais egresso nas rodas de conversa poliglotas, sabe? Mas eu acho que vai ser devagar e tudo. Eu queria mais gente, Então, mas o que nós temos com eles, eu acho, hoje? Um canal. Então, por exemplo, assim, quando a gente tiver um curso de Guarani, se a gente conseguir, para adolescentes, hoje eu tenho pelo menos, assim, tem alguns que saem, sabe? Porque nós temos um canal do Poliglotas, mas tem uns que saem, os pais saem, você tenta contato, tudo, mas não tem importância não, se for 10, tá bom, né? Se 10 vierem, se 5 vierem, eu acho que a gente já faz uma diferença. Então, essa era a ideia, criar essa comunidade poliglota, que tem essa outra cabeça em relação a línguas. Vai ser lento, está sendo lento, as ideias vêm aos poucos, muitas limitações de gente, né? Nós somos muito poucos, mas vamos continuar tentando para ver se forma essa comunidade para a gente ter como divulgar, para as pessoas começarem a comentar, que isso também não é muito simples, né, de fazer essa comunidade prática. Alguém teria mais alguma coisa? Alguma ideia? Carolina? A Carolina tirou o microfone, pensei que ela falaria. Tem muito ainda, né, a ser escrito, a ser produzido ainda, porque dá para aproveitar tanta coisa desse projeto de internacionalização em casa. E eu fico pensando na quantidade de trabalhos que ainda precisam ser feitos e não existem, não estão escritos, né? Tem muita coisa, muita coisa. Irene, por favor. Isso também precisa ser desenvolvido desde a educação infantil. Tá? Eu sou presidente de uma OSC, né, aqui em São Paulo, e a gente tem 4, 6 parceiras, e a gente continuamente tem recebido crianças, bebês, né, de outras nacionalidades, de outros contextos.
e as famílias relatam o quanto elas sentem um desconforto, né? Porque elas estão aprendendo português com muita dificuldade, porque esse português, se é que nós podemos chamar de português brasileiro, digamos assim, ele é muito complexo para nós. Imagine para quem vem de outro país, de outra cultura, né? E que eles se sentem muito mal porque as pessoas riem, né, deles. E mesmo quando eles usam também a língua deles, seja o inglês, seja o francês, as pessoas não entendem, mas riem. Então, assim, o quanto ainda é desrespeitoso, né, a posição, muitas vezes, do educador frente a esse contexto. Então, a gente precisa realmente ter ações mais efetivas também na educação básica. Eu que trabalho com formação de professores nessas questões étnico-raciais e afro-indígenas, eu tenho sempre falado, né, com as minhas parceiras de construção de conhecimento, não gosto muito de falar aqui, são minhas alunas, né, mas minhas parceiras de construção de conhecimento, o quanto é importante. Às vezes o apelo está no olhar, não está na verbalização, e a gente, por vezes, passa isso despercebido, né? Então, acho que o quanto que é significativo e o quanto que a internacionalização ela precisa, né, estar presente também no segmento da educação básica. E a Carolina está trazendo muito bem aqui no chat que o corpo fala antes de qualquer coisa, e é verdade. E é verdade. Então, muitas vezes você fala muito mais pelo gesto. Então, o quanto, de fato, eu estou enxergando o meu aluno ou apenas olhando para ele? Obrigada, gente. Obrigada a você, Irene. Bom, Vivi, se você achar que, né, como não tem mais nenhuma... Porque a ideia foi isso, gente. Eu pensei, vou contar o que é que eu faço nesse lugar e vocês... Porque, assim, inicialmente eu pensava assim, nossa, nos primeiros encontros, nossa, o que será que relação que tem, né? Ensino de línguas, violência, porque a gente não pode pensar em ensino de línguas como no nível da frase, né? A gente tem que sair para questões pragmáticas, para as questões discursivas, né, para a questão do corpo, do contexto, tudo isso está envolvido. E aí, quando eu penso em todas as experiências, deixa eu mostrar para eles o que se faz nesse dia a dia, né, que é muito tentativa e erro, como a Mayara disse, tem muito ainda a ser escrito, e quando a gente acha que a gente chegou em um ponto, né, aparecem mais coisas, né, como a pandemia trouxe. Gente, não foi fácil reconstruir tudo isso. Nós não paramos nem um dia. Que a gente se encontra toda semana. Sabe que hora que eu atendo os meninos? Toda terça-feira, de 11h30 a 1h30, estou online. A gente se reúne todas as semanas. Mas, Valesca, na hora do almoço, não tem dó dos meninos. Não é isso. É porque quando eu vou dando a ideia, eu falo assim, então a gente pega o pessoal do RI e da Letras. Eu falei assim, não. Se a gente for fazer um projeto... tem que englobar, eu quero escutar voz diferente, eu tenho que ter alguém internacional, tem que ter alguém da saúde, tem que ter alguém da estatística que seja, né? Mesmo por exemplo, os meninos do RI, tem um que faz essas artes belíssimas, que é o Tiago, tem até a foto dele em uma das apresentações, ele cuida da parte de mídias sociais. Ele tem experiência, né? Ele começou a fazer geografia, depois passou para RI, mas a gente contratou ele. Eu uso muito termo de empresa, né? A gente faz curso de Sebrae, a gente já foi para o Sebrae fazer curso de design thinking, de Canvas, para entender como é que a gente faz projeto, como é que a gente escreve. A gente, assim, muito engajado nesse sentido. Ele foi contratado como bolsista na entrevista, porque a gente estava procurando alguém para essa parte de saber comunicar, né? É outra coisa que eu também eu fiquei pensando, por exemplo, tinha uma pessoa do jornalismo, mas não tinha o feeling que esse menino tem sendo de outra área. Isso também é um grande problema. A gente fica muito numa caixinha só, pensando, eu vou pegar só dessa área. Mesmo pegando de outras áreas, não é somente a área, é a que a Vivi fala, é o engajamento, é a abertura para se engajar, né? Nós vamos soltar agora como eles fazem pesquisa, uma das pesquisas é sobre os egressos do ProInt, o que eles falam do ProInt. Muito bacana essa pesquisa sendo feita, né? E realmente uma pessoa falou que não aprendeu nada.
que saiu porque achou que era uma perspectiva muito empresarial. Então, assim, eu estou começando assim, a repensar assim, né? Quando eu falo de contratar, assim, tem que ver como é que eu estou passando isso para os meninos, né? Como é que está sendo como a Carolina falou, para além das palavras, né? Essas ações. Então, tem muita coisa a ser pensado. Então, não é uma coisa de 100% de sucesso, né? Então, nos reunir na hora do almoço, porque cada um... E a gente começou isso, gente, porque antes, assim, um é do Campus Glória, outro é lá do Campus Umuarama, quer dizer, são campi que são longe um do outro, né? E as aulas também são diferentes, tem gente que é o dia inteiro, tem gente que é noturno, então o que sobra é a hora do almoço. Já nem faz, gente, que dia da hora do almoço nós vamos reunir, né? E eu insisto que nós nos reunamos toda semana para um acompanhamento muito de perto, porque né, eles são graduandos, tem que ser uma coisa, tem que ter investimento de tempo da parte da coordenação.